Bem-vindos ao nosso podcast, mais uma vez com o nosso convidado Gabriel Gonçalves. Não tivemos tempo de finalizar aqui todas as conversas e todos os temas que queríamos falar com ele anteriormente, por isso vamos retomar aqui essa parte e vamos lhes fazer algumas perguntas. Pensar, decidir, criar. Não é só deixar andar. Se o mundo mudou de vez, educar mudou também. Gênios do amanhã. Podcast por Charcoders. O futuro não se adivinha, educa-se. Então, Gabriel, já falamos de várias coisas, só para haver aqui uma recapitulação. Falamos então sobre o que é que está a mudar agora, falamos sobre o gap que existe entre o ensino e o mercado, fizemos aqui uns pequenos jogos, como se eu tivesse 8 anos, e também a parte das profissões que vão ou não vão existir em 2020 e 2040. Falamos também se a AI vai substituir ou vai criar empregos, também abordamos um bocadinho essa parte. E agora vamos aqui para uma parte que acho que é mesmo essencial para os pais. Eu, pelo menos como mãe, sinto que é o que é que as escolas não ensinam, não é? Por isso, como professor que és universitário, como CEO que és, qual é a competência que falta sistematicamente nos jovens que chegam ao mercado? Eu diria que o principal é espírito crítico. E que esse carece muitas vezes de duas coisas que já falamos no episódio anterior, que tem a ver com a questão da experiência de mercado. Por isso, ou eles procuram de vez em quando alguns estágios ao longo da formação deles, muitas vezes até estágios que podem ser extracurriculares, que não precisam de ser a escola a propor, eles podem ir de verão se propor para fazer isso nas empresas sozinhos. E depois tem a ver com o conhecimento que também trazem da própria escola. Por isso, eu acho que estes dois pontos do espírito crítico acabam por ser muito importante. Porque, mais uma vez, a inteligência artificial vai-lhes dar as respostas, mas eles não vão ter capacidade para assumir se a resposta está certa ou errada. Por isso, eu acho que nós temos que desafiar os nossos jovens nas escolas Terem mais sentido crítico. E a terem iniciativas. Sim. Deixa-me dar uma coisa. Dá-me um exemplo concreto, não é? Porque tu, lá está, professor universitário, CEO. Dá-me um exemplo concreto onde já viste esta situação a acontecer. Onde já viste eles a não terem iniciativa, onde já viste eles a não terem sentido crítico, onde já viste este gap com eles. Estou-me a lembrar pelo menos de dois exemplos, que é, às vezes eles são tão formatados que é, se nós não lhes dissermos a tarefa completa, eles não são capazes de fazer um bocadinho mais do que aquilo que lhes foi pedido, mesmo vendo que aquilo está errado. Por isso temos aqui logo um primeiro exemplo, que é, temos que lhes dar literalmente tudo, porque mesmo eles vendo o erro, não sei se tem a ver depois com a questão do medo de errar, ou de muitas vezes, se calhar, de serem castigados, se calhar em histórias anteriores da vida dele, porque isto depois entra muito a questão do lado psicológico e da história deles, mas muitas vezes eles bloqueiam. Por isso existe essa componente. E temos outra que está relacionada com eles. Nós uma vez fizemos um teste de consulta para avaliar o conhecimento deles a meio do estágio e demos a hipótese de fazerem esse teste com o ChatGPT para poderem ter as respostas, e mesmo assim conseguiram ter negativa no teste, utilizando uma inteligência artificial. E por isso claramente para nós foi um sinal de alerta, que falamos com a escola, falamos com o orientador, que apesar daquilo ser um teste técnico, e com a ajuda de uma inteligência artificial, mesmo assim eles têm negativa. E por isso isto mostra que há aqui uma falta de qualquer coisa que não está a funcionar. Pronto, e para mim tem a ver com esta questão. E nós temos que desafiar mais os nossos jovens a serem um bocado líderes, a serem um bocado autónomos, e mais uma vez que as respostas não estão todas erradas. Muitas vezes não está aí pelo prisma certo. Por isso, esta questão de castrar muitas vezes os nossos jovens está errado, porque eles às vezes depois chegam ao mercado de trabalho e têm tanto medo de errar que não o fazem. E eu acho que nós temos que incentivar ao erro, temos que incentivar à criatividade, temos que incentivar que eles façam mais qualquer coisa. E isso é muito importante, para que eles depois também venham para o mercado de trabalho querer fazer algo. Achas que o sistema de ensino português está a preparar as crianças para o futuro de trabalho?
Não, esta questão dos testes nas escolas, dos testes são iguais para todos, etc, etc. A questão da matéria ser sempre igual, eu vejo pelos meus filhos, que têm 7 anos, em que são irmãos, são gêmeos, e as necessidades, que neste caso é o João e a Joana, a necessidade que o João tem e a Joana tem são diferentes. Mas, no entanto, o ensino é igual para todos, porque nós fomos formatados há 40 ou 50 anos para cá, que o ensino é igual para todos. O ensino não se consegue, muitas das vezes, adaptar, que há uns com mais dificuldade, se calhar numa disciplina que outros, e adaptá-los, muitas vezes até com contextos mais reais, depois na vida deles. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos. E depois, o segundo, tem a ver com a questão da reciclagem das matérias, que não vou dizer que nós não existe uma reciclagem, porque eu vejo que eu estudo com os meus filhos de vez em quando e vejo que a forma como eles ensinam é diferente da nossa de há uns anos atrás, mas a matéria em si acaba por ser sempre mais ou menos a mesma. Se calhar há uma forma mais fácil de lhes ensinar, mas o conteúdo é sempre o mesmo. E eu acho que há aqui uma necessidade também de fazer a tal reciclagem e introduzir novas matérias. Eu tenho uma sobrinha com 18 anos que ela ainda, basicamente, quase se calhar nunca mexeu na inteligência artificial, ainda tem muitas reticências, ainda não sabe muito o que é isso. E estamos a falar de uma pessoa que está a concorrer daqui a 4 meses para uma faculdade, e eu tento ter muitas conversas com ela lá em casa, sempre que posso, e noto que há aqui um desconhecimento gigante naquilo que ela pode fazer, porque não está a par das coisas. E a escola não a preparou para isto. Sabes uma coisa? Isso é assustador. Isso é assustador. Ela ainda nem sabe qual é o curso que quer seguir. E faltam 4 meses para os exames nacionais, acho eu, não é? Deve faltar para aí 3, 4 meses. Sim, para aí. E ela ainda não sabe o que é que quer seguir, ainda está na dúvida qual é o curso que ela vai seguir. Mas ainda é mais assustador o sistema de ensino não estar a preparar os nossos jovens, ou não se adaptar aos nossos jovens para o futuro que os aguarda. Ainda é importante falar das histórias dos reis e das rainhas e das guerras que houve e de saber aquilo tudo e pronto, em vez de, se calhar, de substituir algumas disciplinas ou até mesmo a forma como lecionam essas disciplinas, utilizá-la mais aos moldes do mercado de trabalho de hoje, não é? Isso é muito assustador, sou-te sincera. Como mãe é uma coisa que me preocupa bastante. E diz-me outra coisa agora, se tu pudesses mudar alguma coisa no currículo escolar para preparar as melhores as crianças para 2040, 2050, o que é que mudavas? É claramente o ensino da IA. Por isso, aquilo que a vossa escola faz, para mim havia de ser uma disciplina obrigatória. Por isso, não devia ser uma atividade extracurricular opcional. Exatamente. Recomendo a toda a gente vir para a Charco, porque isto devia ser uma disciplina obrigatória. As pessoas têm que ter mentalidade e lógica de programação, porque senão isto vai-lhes fazer falta um dia mais tarde. E não é só isso. Tu trabalhares com programação e IA e lógica, não desenvolve só competências, hard skills. Não. Desenvolve-te muitas competências e eu acho que isso também é uma coisa que os pais não têm completamente noção, que desenvolve muitas competências de soft skills. A criatividade, o medo de tentar errar, viu que errou, mas não há problema, tentamos E volta novamente. A parte da autonomia. O empreendedorismo. Criar o seu próprio produto. Sim, o parto à vontade, porque, por exemplo, aqui na Charco, uma coisa que os miúdos têm que fazer é a apresentação dos seus próprios projetos aos pais. Então, Exatamente. Imagina, estão a falar ali, as turmas vão de 6 a 8 alunos, porque nós gostamos de ter turmas pequenas para ter também um ensino mais personalizado, e as turmas vão de 6 a 8 alunos, e então estão ali os miúdos a falar para os alunos e para os pais dos alunos, pelo menos 2 de cada, ou seja, uns 16, 20 anos, 16, 20 pessoas que estão para ali a falar, faz logo uma apresentação ao público, acaba por desinibir, dar-lhes segurança. É exatamente isso. E eu acho que essa é a componente que muitas escolas não têm. Não têm. O desafiá-los a criar algo novo, o desafiá-los a passar pela dificuldade que não vai correr bem à primeira. Sim, isso, a frustração. A resiliência para depois, se calhar, é preciso trabalhar várias horas para conseguir obter o seu primeiro E depois não é só isso, parece que os miúdos, se erram na escola, são castigados por errar, a fazer o exercício. É isso. Não É aquilo que eu te falava há pouco, daquele meu estagiário que esteve lá, e se eu não lhe dissesse tudo, ele não ia mais que aquilo, porque estava com medo de poder fazer as neiras.
Sim. Era só aquilo. São castrados, eles próprios Mas se eu lhe são perguntar, mas tu castrados. não viste que estava errado? Vi. Então porquê é que não fizeste nada? Não sei. Porque tu mandaste fazer assim. Basicamente é isso. Mas eles viram que aquilo estava errado. Mas nem assim eles- substituem. É um bocadinho. Olha, vamos para mais um jogo. Bora. É o último. Está bem? Eu gosto tanto dos nossos jogos. Não quero que este seja o último. E este é o What Take. Ok? E então eu agora vou testar as tuas convicções. Ok. 5 afirmações polémicas. Tu dizes rápido, concordo ou discordo. Ok? Não penses muito, é mesmo só concordo ou discordo. Ok. Não tenho que justificar. Não tens que justificar. Boa. A AI vai substituir os professores nos próximos 20 anos? Sim. Usar a AI para fazer um trabalho da escola não é batota, é preparação para o futuro? Sim. Esta merece justificação para os nossos pais. Como assim não é batota? Não, porque nós estamos a preparar profissionais. Os profissionais também vão fazer isto nas empresas. Certo. Ok? Por isso, mais uma vez, eles têm que depois conseguir ver se o trabalho foi bem feito ou mal feito. Ok. E aqui é o espírito crítico. O sentido querido. Voltando àquilo que dizia há pouco. Os outros com inteligência artificial tiveram negativa na mesma no texto. Por isso, Exatamente. isso não interessa, porque se eles não conseguirem avaliar o trabalho que está a ser feito, a seguir a asneira pode ser exatamente a mesma. Ok. E por isso, é nesse sentido. A IA vai fazer o trabalho, sim, mas vai fazer o trabalho com aquilo que eu lhe der como orientação. Se eu lhe der uma orientação errada, o trabalho sai errado. Ok. É nesse sentido. Então vá, vamos continuar lá só com o sim ou com o não. Vibe coding vai matar a profissão do programador? Vai reconstruí-la. O chat GPT é mais útil para uma criança de 10 anos do que para a maioria dos adultos? Não. O miúdo que sabe programar tem mais vantagens no mercado de trabalho do que um com uma licenciatura apenas? Hoje em dia, se calhar, diria que sim. Então agora, Nós temos, deixa-me só dar uma nota, diz. que atenção que nós temos muitos programadores que não são licenciados. Há muito programador que está no mercado que não tem licenciatura, não tem mestrado, não é engenheiro e que são bons programadores. Às vezes são melhores. E que são bons programadores. Às vezes são melhores. Exatamente, por isso não... Eu acho que, por acaso, acho que o caso das engenharias informáticas é um caso engraçado, porque muitas vezes o tipo de profissional é aquele que gosta mesmo de programar e vai para casa, estuda, lê e acaba por se tornar um profissional quase autónomo. Muitas vezes nós até dizemos que são os nerds, não é? E eles acabam por conseguir ter um autoestudo muito grande sozinhos e tornarem-se excelentes profissionais muitas das vezes. Agora vamos falar aqui de competências concretas. Pensamento crítico, a IA, essas coisas todas. Diz-me uma coisa. A IA consegue pensar criticamente? Eu diria que consegue. Agora, se me perguntares se tem qualidade, eu diria que hoje ainda não tem toda a qualidade suficiente. Ok. E existe um receio no mercado, que eu também não sei qual é a resposta, que a IA se poderá estar a alimentar dela própria cada vez mais. E então que o espírito crítico dela pode, se houver ali uma notícia falsa, como diz o outro, ela pode estar alimentada de uma notícia falsa. E por isso há ali um receio grande de perceber se o espírito crítico dela vai pelo bom caminho ou pelo mau caminho. E por isso, daí nós humanos temos que estar atentos e ainda controlar a questão do humano-máquina. Ok. Então e a criatividade? A IA consegue ser criativa? Eu acho que aqui temos bastantes mais limitações. Eu acho que essa é uma característica que nós humanos temos muito forte, mas que é preciso, mais uma vez, cultivá-la na escola, para que ela não se perca, porque senão vamos ficar igual a eles. E já saíram estudos nos últimos anos que provaram que pessoas que usaram a IA estão a ficar, entre aspas, mais burras. E por isso é preciso ter algum cuidado, porque o desleixo de não termos que ativar tanto o nosso cérebro para poder executar uma função nos leva a que, se calhar, aquilo que nos diferencia enquanto pessoas e que são os trunfos para nós ganharmos à inteligência artificial, podemos estar a ficar igual à inteligência artificial e nos reduzirmos a ela. E por isso eu acho que é preciso prepararmos as escolas para nos diferenciarmos nestes pontos. E por isso eu acho que isso é muito importante. A questão da criatividade, eu acho que ela vai ter alguma, até porque já tem, e já se consegue fazer posts nas redes sociais e por aí fora só com Nano Banana e por aí fora, que são das LLMs mais utilizadas, mas depois, mais uma vez, vai depender do pronto que tu lhe des. Se tu lhe des uma boa instrução de uma coisa completamente fora da caixa, ela vai ganhar muito mais com a tua ideia que tu lhe des.
E por isso eu continuo a achar que este vai ser aqui que nós, enquanto humanos, temos que apostar. Ok. E então, resolução de problemas complexos, ok? Problemas que nunca foram vistos antes, são mesmo complexos. A IA consegue? Eu aí acho que sim. Eu acho que sim. Sem o apoio humano? Infelizmente eu acho que sim. Vai depender de caso para caso, porque estamos a falar de uma forma completamente generalista, mas dando-te alguns exemplos de casos de investigação na área da saúde, para investigação de novos remédios, comprimidos e por aí fora, medicamentos, já ouvi que há casos em que a AI conseguiu descobrir um medicamento que os humanos, mesmo olhando para as respostas que o AI deu, eles não conseguiram interpretar, mas a verdade é que aquilo funcionava. Okay. E por isso, e aí estamos a falar de coisas complexas, não é? Agora, há muitas coisas complexas, aqui estamos a falar de uma forma generalista. E por isso, neste sentido, eu acho que a capacidade que ela tem de resolver, porquê? E explicando também o porquê, na minha opinião, porque ela tem uma capacidade de conhecimento dentro dela que nós, humanos, por muito que seja um doutorado e por muito que tenha um expert naquela matéria, nós não temos a capacidade de abarcar tanto conhecimento quanto ela tem. Então significa que, pelas camadas todas que ela tem, vai conseguir analisar um problema com muito mais informação que nós. E por isso eu acho que ela consegue, nesses casos, resolver. Se calhar teres ali um humano que depois valida a ideia e verifica se aquilo realmente faz sentido, porque são casos complexos, e ver, não pá, estás aí para uma solução que nada tem a ver com aquilo que nós gostávamos de ter. Bom, se calhar eu acho que, mais uma vez, faz muito sentido termos ali o espírito crítico humano a validar aquilo, mas que ela tem capacidade... Para isso tem. Vai ter. Ok. Comunicação, empatia e liderança. A AI vai conseguir liderar equipas? Eu acho que vai, mas não acho que vai ser das primeiras coisas que ela vai conseguir fazer. E nós, muito em breve, provavelmente teremos muitos humanoides, por isso vamos ver aqui numa lógica de humanoides. E se tu vires mesmo a questão dos agentes, hoje em dia já se estuda a questão dos multi-agentes. E já tens um multi-agente que é tipo uma espécie de CEO que vai coordenar os agentes de contabilidade, da financeira, da operação, da logística, por isso ele já coordena e já diz o que é que cada um quer. Agora, eles são máquinas, por isso entre eles falam de uma forma muito direta e fria. Não existe sentimento, não existe se te correu bem o dia, se tens algum problema que trazes de casa. Por isso, eu acho que ele não está 100% preparado para estas coisas. Porque ele lida, é zeros e uns, não é? Como... Lá está, código binário, para quem não sabe. Por isso temos literalmente isto. E por isso eu acho que existe essa componente. Mas... eu falo às vezes com algumas pessoas, trazendo se calhar aqui um caso de empresas que fazem apoio domiciliário. E já falei muito, temos alguns clientes até dessa área, e já se falou muito sobre isso. Será que um humanoide consegue ir para casa de um familiar teu e tratar do teu familiar enquanto ele está com problemas motores e está acamado e está assim? Eu acho que sim. Porque a verdade, porque ele pensando que ele está numa fase muito evoluída, ele só quer muitas vezes companhia, quer falar de quando estava na tropa, quer não sei o que mais, e muitas vezes nós ouvimos, e eu já ouvi muitas histórias, que as cuidadoras, não estão nem para aí, às vezes claro. há umas que vão fazer a vida dela e não sei o que mais, e por isso. E o humanoide, sendo programado para essa finalidade, vai ouvir, vai desafiá-lo intelectualmente, se calhar com jogos e agora tentar fazer com que ele se lembre mais das coisas e por isso eu acho que se ele for programado com essa finalidade até pode dar uma melhor qualidade de vida aos nossos idosos. Até pode dar muito mais proximidade aos nossos idosos, por isso eu acho que ele tem que ser programado para essa finalidade, por isso ele não vê só zeros e uns e vê que há aqui que ele tem que analisar a voz e perceber se a pessoa está zangada, se está triste, se está emocionada, se está não sei o que mais. Mas tu hoje em dia também vês com um software de reuniões, como existe o Meet e os outros todos, que eles muitas vezes já conseguem verificar se a pessoa que está naquela reunião está zangada, se está feliz ou por aí fora. Por isso eles já analisam também o sentimento pelo tipo de voz que ele tem. Por isso, isto já começa a existir. Agora, é algo que para mim não vai ser a peça de hoje ainda, mas vai ser uma peça do amanhã. Sinceramente, acho que vai conseguir chegar lá. E agora diz-me uma coisa,
3 competências, não tem que ser destas que nós falamos, são as tuas competências. 3 competências que para ti são fundamentais que uma criança tenha que desenvolver insubstituivelmente no futuro. Para ser insubstituível no futuro. Quais é que achas que são? Quais escolhias? Pensamento crítico, criatividade e vontade de estudar. Aquela parte do termo estar sempre a atualizar e por aí fora. Eu acho que essas características, nós temos que dar isto às nossas crianças. Nós temos que lhes dar esta capacidade, tu falavas há pouco, de fazer uma apresentação de um trabalho e de ser resiliente na solução e procurar a solução. Temos que os deixar ser criativos e pensar fora da caixa, porque isso vai ser a maior diferenciação para a inteligência artificial, vai ser essa nossa componente. E depois o querer estar sempre a estudar, porque o conhecimento vai ser tão rápido e há uma dificuldade de nós nos aproximarmos da máquina que vai ser cada vez maior, e por isso nós humanos não continuarmos a atualizar e ela que se está a programar ela própria, ela vai evoluir a uma velocidade tão grande que nós não vamos ter capacidade de a entender, provavelmente daqui a uns anos. Por isso há uma necessidade de reciclagem constante. E os miúdos têm que perceber que vão passar muito tempo a estudar. E se nós não os programarmos, no bom sentido, isso desde pequenino, dos tais 8 que tu falavas há pouco, eu acho que eles depois vão chegar aos 20 e não vão querer estar sempre a atualizar-se. E eu acho que depois vai ser um erro, porque eles vão perder o comboio, na minha opinião. Sim. E agora voltando aqui a coisas mais práticas, acho que tu podes aqui ajudar aqui os pais nesta altura, que é um pai que tem um filho de 8 anos, certo? E quer começar já a prepará-lo para o futuro, não é? Para o futuro que tu descreves, certo, que nós vamos ter. Por onde é que ele começa? Bem, eu acho que, fazendo um bocado de publicidade, e posso parecer tendencioso, mas acho que uma escola como a Shark, mais uma vez, acho que seria um bom início. E mais uma vez por aquelas tais 3 características que acabamos de mencionar, por isso sendo coerente também com aquilo que eu acabei de responder. E por isso eu acho que a questão de os desafiarmos, sermos criativos, resilientes, autoestudo e estudar de forma contínua, eu acho que isso é uma necessidade que infelizmente muitas poucas escolas os incentivam a esta componente e por isso temos que procurar para os incentivar a isso. Porque, como nós dizíamos há pouco, um miúdo não precisa de programar, mas vai precisar ter lógica, vai precisar ter visão de projeto, por aí fora. E isso são componentes que não são só aplicadas na AI, mas vão ser aplicadas em várias coisas. E por isso hoje em dia, quase nós dizermos saber trabalhar com Word, com Excel, com PowerPoint, quando nós saímos da faculdade era, vocês têm que saber trabalhar com isto, não é? Por isso, hoje em dia não, hoje em dia a ferramenta do Office, isso é o básico. A ferramenta do Office é o AI. Por isso, a pessoa tem que saber pedir, independentemente se ela vai trabalhar com programação, se vai trabalhar com contabilidade, se vai trabalhar com design. E por isso, o básico do Office, aquilo que nós dizíamos há 20 anos atrás, tens que saber trabalhar com Office, nós punhamos no currículo, não é? Era, utilizador avançado de Office, não é? Na ótica do utilizador. Na ótica do utilizador, punhamos essas frases bonitas. Hoje em dia, será quase ridículo alguém pôr aquilo no currículo, porque é quase como saber falar português, aquilo tem que estar nativo. Sim. Mas hoje em dia vai ser diferenciador no currículo é utilizador avançado em AI, em que não quer dizer que ele vai ser programador, mas significa que ele vai ter capacidade crítica para depois desenvolver um projeto ligado à área da saúde, ligado à área das engenharias ou ligado à área social. Vai ter essa capacidade para conseguir fazer isso. Por isso, eu acho que isso é claramente muito importante nesse aspecto. Ok. E agora aqui um bocadinho uma situação diferente. Um pai com um adolescente, 14, 15 anos, mais ou menos, que passou todos estes anos a ser apenas consumidor de tecnologia. Netflix, jogos, YouTube, Minecraft, Roblox. Ainda dá para mudar? Sim, eu acho que eles ainda estão numa idade clara para conseguir adaptar-se. Não vai ser como a pessoa dos 8, porque já perdeu uns anos, mas ainda estão na idade de esponja, por isso eu acho que não são tanto como aos 8, normalmente são mais nativos, mas claramente ainda vai a tempo. Isso. E o que eu acho é que quanto mais esperam pela tomada de decisão,
pior vai ser. Pior vai Por ser. isso, ele tem 15, se eu demorar 3 anos já tem 18, se demorar mais 5 já tem 20. Então significa que 20 já precisa de entrar no mercado de trabalho, já devia ter essas competências. Exatamente. Então, aqui a recomendação seria tomem a decisão hoje. Ontem, porque era para ontem. já vai tarde, por isso. E deixa-me só acrescentar uma coisa que tu disseste que acho que é bastante curioso, que é ele é consumidor de tecnologia. Ser consumidor de tecnologia e estudar tecnologia são áreas muito diferentes, não é? Ir ao YouTube... Uma das coisas que nós mais defendemos na Shark é passar de consumidor a criador. Isso. É muito diferente. É completamente muito diferente. Nós utilizamos aqui o Minecraft e utilizamos o Roblox também em alguns dos nossos cursos, mas na vertente de criador, não de consumidor. Exatamente, é completamente diferente. Só isso faz uma mudança. Por isso é que eu quis deixar, que é uma pessoa tecnológica, isso eu diria que são quase todos os jovens, não é? Ir ao Instagram, ir ao TikTok, ir não sei o quê, isso seriam todos. O que eu acho é uma componente diferente é pôr a mão na massa, pensar, projetar, planear, isso é que eu acho que é uma componente diferente. E essa componente, mesmo quase às vezes desafiá-los a serem empreendedores, vai fazê-los abrir aqui a mentalidade, nem que depois não sejam, mas vai-lhes abrir aqui a mentalidade para criar skills que eles vão precisar. Isso é um bocado como quando os pais estão a dizer: o meu filho não é de tecnologia, não precisa disto, não tem jeito para isto. Isso é mesmo não ter uma visão de que o futuro é isto. É dizer a estes pais que quando eles tinham 20 anos ou até menos... E precisavam do Office. Eles precisavam do Office. Eles têm que perceber que esta é a comparação. Este é o Office dos anos 2025, 2026. Este é o novo Office. E se eles não tiverem esta ferramenta para poder trabalhar em qualquer área, não significa que seja programação, eles não vão estar preparados para o mercado de trabalho. E este é que é o ponto. Não se ensina só programação. Ensina-se uma ferramenta para poderem trabalhar em qualquer uma das áreas sociais. E as crianças que hoje têm acesso a AI, como o ChatGPT, geradores de imagem, de código, pronto, já deviam estar a usar ou devem de aprender primeiro a usar? Eu acho que é necessário ensinar a usar. Por isso, o poderem usar de uma forma lúdica, não vou dizer que lhes faz mal, mas se calhar vão pensar que aquilo lhes faz os trabalhos das escolas e que as respostas estão sempre todas certas, ok? Por isso, nessa componente eu acho que tem que haver aqui uma pedagogia de ensino, o que é que está certo, o que é que está errado e como é que se utiliza. Senão acho que pode distorcer a mentalidade deles, porque aquilo é demasiado fácil, ele responde a tudo. Então significa que eles podem achar que aquilo vai-lhes dar sempre a resposta certa e não vai, porque se a pergunta não for certa, a resposta também não é certa. E eu acho que há aqui uma componente pedagógica e, sobretudo, numa idade imatura, não por defeito, mas porque é a idade, acho que há aqui uma necessidade dos pais estarem atentos da forma como eles utilizam aquilo. Há muitas barreiras e proteção sobre a AI, mas a verdade é que já ouvimos casos críticos, às vezes, de suicídios e coisas do género, infelizmente. Felizmente são poucos, infelizmente, que houve, mas eu acho que tem que haver aqui uma componente de um certo controle. Sim, também tem que haver um controle parental, como também deve haver um controle parental nas redes sociais, como também deve haver um controle parental no YouTube, ou seja, tem que haver este controle parental. E acho que até pode ser os pais a apresentar as AIs às crianças, não tem que ser a criança a explorar a AI sozinha, não é? Mas integrá-la no dia-a-dia como uma normalidade, e isso também vai fazer com que elas consigam se adaptar mais aos próximos anos. Isto aqui é um bocado redundante, o que vamos falar agora, mas acaba por ser importante, porque isto é um podcast para pais. E para pais que têm muitas dúvidas sobre a tecnologia, sobre a AI, sobre como devem ou não devem educar os filhos também, o que devem ou não devem fazer pelo melhor dos filhos, pronto, tudo isso. Por isso, deixa-me fazer aqui uma pergunta um bocado impossível, mas de alguma forma eu vou-te fazê-la na mesma. Bora, ok? Chuta. Tu achas que as crianças daqui a 15 anos, ou seja, as nossas crianças de hoje, daqui a 15 anos, achas que elas vão estar preparadas para entrar no mercado de trabalho? Eu acho que isso, a resposta é mesmo independentemente de ser daqui a 15, ser hoje ou ser há 20 anos atrás. Eu acho que vai depender do trabalho
que eles fizerem em casa e na escola, Ou seja, e muitas depende vezes da sociedade, no não é? meio onde eles estão O que é que inseridos. os pais sim. vão proporcionar, Isso o que é não que a muda. escola vai mudar. Exatamente. Se não houver mudanças dentro de casa, com os pais, na escola, no ensino, Isso. É igual. eles Aquilo vão que estar... acontecia há 20 anos atrás, É o que aquilo que acontece hoje, aquilo que vai acontecer, para mim, essa é uma parte que não muda, porque tem a ver com todas as vivências que eles vão ter na sociedade, com os pais, com a escola, com os amigos, com tudo. Isso é que os vai fazer Podemos evoluir ou não. considerar que acabamos por ter uma geração perdida, mais uma geração perdida. Epá, eu não sou tão pessimista, eu sou muito otimista, por isso eu acho... Achas que vai mudar? Achas que as coisas vão mudar? Não acho que vai e mudar, daqui mas... a 15 anos eles vão estar preparados e vai ser tudo Não, bonito, flores e borboletas. Não é por esse contexto, não é nesse contexto, mas eu acho que não há gerações rascas, não há gerações boas, não há gerações más. Eu acho que esse conceito, eu acho que denegrir um bocado aquilo que as pessoas são, e eu acho que esse conceito não faz parte do meu vocabulário. Por isso, eu acho que nós temos bons jovens, maus jovens, e vamos ter sempre. Sim, eu acho que essa componente é transversal, nesse intuito em toda... e nem há uma geração que vai para o lixo. Eu acho é que os meus pais, com todo o respeito, sabem muito menos do que se há de qualquer eu sei, porque há muito mais conhecimento espalhado, não por culpa deles, mas que o conhecimento é muito mais espalhado, e os meus filhos vão saber muito mais do que eu, claro, porque têm muito mais conhecimento acessível, por isso tem a ver com o conhecimento que está acessível aos nossos dedos. E eu acho que nesse sentido está nas nossas mãos, e muito provavelmente enquanto pais, de conseguir muitas vezes guiá-los para o caminho certo, e por isso nós temos muitas vezes também que estudar e procurar que tipo de soluções é que os nossos filhos têm para eles também serem melhores. E por isso eu acho que há aqui um desafio que não é provavelmente só dos miúdos, mas há aqui um desafio que é dos pais, porque eles é que tomam a maioria das decisões enquanto eles são crianças, de os meter nos melhores caminhos. E por isso eu acho que os pais de hoje têm que tomar uma decisão. Ou seja, há esperança, procurar. Há esperança Claramente. para esta geração estar muito mais preparada do que nós, mas têm que ser tomadas medidas, tanto a nível de sociedade, como a nível familiar, como a nível pedagógico. Isso. Não é? Agora, deixa-me só dar uma coisa, porque se calhar há aqui pais que podem estar a pensar, ok, mas eu também não percebo nada de inteligência artificial. Eu não percebo nada de tecnologia, por isso também temos depois que há aqui pais... Sim, mas não estão a entrar no mercado de trabalho. Não, mas cá também vão precisar. Sim. Mas eu estou a dizer no sentido de instruir os filhos, no sentido de dar aquilo que os filhos precisam. E se eles não sabem, eu acho que também devem procurar pessoas mais qualificadas, e não é vergonha nenhuma procurar conhecimento, para conseguirem encaminhar os filhos. Eu acho, mais uma vez, uma escola como a Shark, eu acho que é super importante, porque pode dar aquele caminho que se calhar que os pais não têm capacidade interna para lhes dar, mas que vão procurar soluções porque percebem que este aqui é o novo Office. É como se fosse uma necessidade, não é? Exatamente. Quando o teu filho está doente, tens a necessidade de levá-lo ao médico, porque tu não o sabes diagnosticá-lo, não é? Exatamente. E aqui é uma necessidade para o futuro que as crianças tenham estas capacidades. Se eu não sei, vou levá-lo então ao médico que sabe. Como quando preciso de ajuda jurídica, vou a um advogado, vou a um contabilista, isto é um bocadinho a mesma coisa. E eu preciso de dar esta componente, porque se eu quero que o meu filho jogue futebol, handball, voleibol, também o leve a um clube para ele poder ser formado nesta área. Aqui é um bocadinho isto, eu percebo que há umas skills que eu não domino e tenho que procurar aqui um complemento para ele ter essa ferramenta para conseguir lutar no mercado de trabalho daqui a uns anos. Ok. Lembras que no início falamos do gap aqui que existia, que aquilo que se ensina e o que o mercado precisa, correto? Lembras disso? Sim. Trabalhar nesta interseção, ou seja, entre empresas, universidades, tecnologia, futuro, mudou alguma coisa na forma como pensas sobre educar a próxima geração? E tu tens 2 filhos de 7 anos. Ou melhor, faço-te a pergunta de uma forma mais pessoal. Mudou alguma coisa na forma em como pensas em educar os teus 2 filhos, o João e a Joana? Sim, existe. Há uns tempos para cá eu tenho feito, ainda agora vim a falar com a minha mulher sobre isso, que é, às vezes é preciso aborrecê-los. Porque... eu sinto mesmo. Porque eles muitas vezes vivem uma vida tão ativa. É uma vida ativa. Vão para a escola, depois no meu caso eles têm o handball, depois têm a piscina, depois têm não sei o quê. E estão habituados muitas vezes em que sejamos nós a coordenar o calendário deles, não é?
E quando eles não têm, e agora? O que é que eu faço? Eles não conseguem estar um minuto parado sem haver uma ordem nossa do qual é o próximo passo. E às vezes nós precisamos de os aborrecer no bom sentido, que é, e agora? O que é que tu queres fazer? Tablet. Não, não há tablet. Olha, mas tens aqui cartões, tens aqui tesouras, tens aqui cola. O que é que tu poderias enviar? O que é que poderias fazer? E a minha filha começou a fazer uma casa para a gata. E começou a fazer pulseiras, e começou a fazer não sei o quê. E já estava com um conceito, que ela obviamente expõe e repete, papá, estou a pensar fora da caixa. Que eu estimulo, tens de pensar fora da caixa, tens que ser criativo. E eu estimulo isso muito em casa. E por isso, às vezes, mas não temos nada para fazer porque não podemos jogar tablet. Eu disse, não, tablet é uma vez por semana. A seguir, é para fazer outras coisas. Vai brincar com Legos, vai fazer puzzles, vai brincar com os teus robôs, vai brincar com isto. Isto também é necessário para eles. E por isso tem que haver aqui estímulos, no meu entender, de os aborrecer neste conceito que eu estou agora aqui a passar, também para que eles tomem decisões sobre o que é que vão fazer, o que é que vão brincar, para serem os tais criativos e decisores também um bocadinho da vida deles. Eu acho que há aqui esta necessidade. Depois, aqui numa componente mais técnica, preocupa-me esta questão de liderança, preocupa-me esta questão de programação e robótica, por isso, são coisas que nós lhes damos para eles poderem fazer, porque eu penso que isso é uma mais-valia do Office de hoje em dia, e por isso nós temos essa preocupação de lhe dar essas ferramentas. Por isso há um lado soft skills que nós tentamos estimular, e existe um lado hard skill que nós também lhes damos esse complemento, que eu acho que eles não vão precisar de programar, mas acho que vão precisar de ter a lógica de programação. E eu acho que esse é o componente. E diz-me uma coisa, o que é que gostarias que todos os pais percebessem sobre preparar os filhos para o futuro? Não sou assim ninguém para lhes dar assim, mas eu acho que acaba por ser quase um resumo de tudo aquilo que nós falamos nestas duas sessões, que acaba, estejam atentos às necessidades deles. E eu acho que uma das coisas que mais me dói é nós adultos lhes cortarmos as asas muitas das vezes, por isso deixem os miúdos brincar, deixem os miúdos brincar na lama, isso vai à máquina, lava-se e volta a ficar pronto. Deixem os miúdos serem criativos, não dá só ordens de castrar as decisões. Eu acho que esta é uma questão aqui muito parental e mais uma vez não sou ninguém para dar grandes conselhos, mas eu acho que isto é uma componente que nós sentimos, e nós dizemos isso muitas vezes no nosso dia-a-dia, é que as crianças são genuínas, dizem tudo aquilo que pensam, sim, não é? Sim. Não há filtro. Mas a verdade é que chegam ali perto dos 9, 10 anos e nós começamos a cortar essa liberdade de expressão. Mas depois queremos no mercado de trabalho que eles voltem a tê-la. E por isso, isto é necessário que nós também, enquanto pais, enquanto familiares também, muitas das vezes os deixemos brincar e ser criativos e fazer brainstormings, porque as respostas estão certas, às vezes têm que ser adaptadas, mas eles têm grandes ideias. E eu acho que nós temos, enquanto pais, cultivar essa primeira componente mais das soft skills e depois, mais uma vez, as componentes mais técnicas. A inteligência artificial é o novo Office de há 20 anos atrás. Não é uma coisa de passagem, isto faz-me lembrar quando a internet surgiu e que nós dizíamos que a internet também era uma coisa passageira, que um hype que ia desaparecer. Em 2000 ia acabar o mundo, não era? Os computadores iam desligar-se. E não, isto veio para ficar e veio para evoluir e crescer mais ainda. E por isso, alguém que não esteja, que não saiba trabalhar com a inteligência artificial é quase como se não soubesse escrever, nem ler. E por isso, nós temos que preparar as nossas crianças para entrar nesta era da inteligência artificial e saber trabalhar com ela, mais uma vez, depois com o seu lado pedagógico, porque existem alguns riscos e por isso é preciso nós termos alguém que saiba ensinar para que não haja esse lado mau. Então, olha, Gabriel, eu acho que nós tivemos aqui conversas bastante interessantes. Obrigado. E demos aqui boas perspectivas para os pais. E agora, antes de deixar de ir, nós temos 2 perguntas de assinatura no nosso podcast que fazemos a todos os nossos convidados. Okay? Então, a primeira é: o que é para ti os génios do amanhã? Os génios do amanhã. Eu acho que perante o mercado, nós vamos precisar de muitos líderes
E por isso, para mim, os génios vão ser aqueles que vão conseguir liderar a sociedade num formato bastante diferente daquele que nós temos hoje. E por isso precisamos de criar aqui uma nova camada que venha com este pensamento para liderar de uma forma diferente, porque o que nós fazíamos em relação àquilo que vai ser o pensamento homem-máquina vai ser muito diferente. E por isso precisamos desses novos génios da amanhã para conseguir fazer uma liderança completamente diferente daquela que nós estamos formatados. Okay. E a outra pergunta é, o que é que a AI nunca poderá fazer por ti? A nível profissional ou pessoal? O que é que ela nunca pode fazer por ti? Eu acho que uma das coisas que eu gosto é de tomar as minhas próprias decisões, por isso eu consulto para quase tudo, hoje em dia, mas a decisão final é sempre minha, por isso essa questão não substitui. E depois eu diria, mais do lado familiar, a questão de um abraço, de um beijo, a parte emocional. Por isso eu acho que essa parte não substitui de todo, e por isso eu acho que nós, enquanto famílias, enquanto seres humanos, não vamos ser substituídos, mas acho que temos de nos saber readaptar também, porque o nosso novo amanhã também vai ser diferente daquilo que temos hoje, e por isso também há aqui uma necessidade grande de nos readaptarmos. Gabriela, obrigada. Obrigado eu aqui por esta conversa. Acho que este episódio vai fazer muitos pais perceberem que o futuro não é daqui a 20 anos, é agora, não é? Já começou. Já começou. E quem não estiver a preparar os filhos hoje vai estar atrasado amanhã, não é? Completamente, sim. Pronto, porque o gap entre o que se ensina no mercado, o que se ensina na escola e o que o mercado precisa é mesmo ainda muito grande. Por isso, muito obrigada por isso, muito obrigada pela tua presença e pelas experiências que partilhaste connosco. Muito obrigado pelo convite E mais a uma vez. vocês, como já sabem, até ao próximo episódio e não se esqueçam, o futuro não se adivinha, educa-se.